Você com certeza já percebeu que livros de autoajuda e livros de desenvolvimento pessoal estão sempre entre os principais livros vendidos em todo o mundo. O que é que isso pode nos trazer de informação? E as pessoas estão cada vez mais procurando saber como elas podem fazer se conhecer melhor e para se desenvolver e alcançar aí suas metas, seus objetivos na sua vida pessoal, vida profissional, na sua vida amorosa e afetiva. Pensando nisso, nós estaremos lançando agora em outubro um novo quadro para você. É o quadro Personalidade Humana. Todas as quintas, um vídeo trazendo dicas e orientações sobre o que é a personalidade, como nós podemos nos conhecer melhor, saber o que leva a gente a se comportar, sentir, pensar de determinada forma e principalmente o que nós podemos fazer para lidar mais assertivamente com os tantos desafios que nós temos na nossa vida intrapsíquica e na nossa vida interpsíquica, relacionamentos com as pessoas e com o mundo. E não será dicas de livros de autoajuda. Nós vamos trazer dicas, referências de teorias da personalidade, que vai te ajudar a se conhecer melhor, entender melhor por que você se comporta de determinada forma e principalmente e o que você pode ou deve fazer para cada vez mais se desenvolver, se tornar uma pessoa mais consciente do seu perfil e com isso adotar condutas, pensamentos e sentimentos mais congruentes com a pessoa que você é e a pessoa que você quer se tornar. E para começar, logo após a vinheta, nós já vamos falar um pouquinho do que é a personalidade, já trazer uma definição de uma das teorias mais difundidas em todo o mundo. Então, aguarda aí que logo após a vinheta tem conhecimento bom aí para você. Lembrar aí de deixar sua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você acredita precisa dessas informações. E lembrando, todas as quintas agora nós temos vídeos para ajudar você a se conhecer melhor e focar no seu autodesenvolvimento pessoal e profissional. Então fica aí que nos vemos já já, logo após a vinheta. Para iniciar o nosso quadro semanal de todas as quintas, a personalidade humana, vale fazer um destaque sobre o que é a personalidade. Primeiro, existem muitas informações distorcidas do senso comum. Com certeza você já ouviu termos como fulano tem uma personalidade fraca, fulano tem uma personalidade forte, fulano não tem personalidade. Pessoal, isso é um grande erro, né, de entendimento aí do senso comum. Primeiro ponto, todos nós temos uma estrutura de personalidade já formada e, segundo as teorias mais atuais, ela é formada por componentes biológicos, componentes genéticos, que nós herdamos dos nossos antepassados, comportamentos e condutas e componentes sociais relacionados ao ambiente em que a gente vive, e existem até teorias relacionadas aos componentes de perspectivas futuras, ou seja, a nossa personalidade ela também é influenciada pelo que a gente espera que aconteça no nosso futuro, pelas nossas metas, nossos objetivos. E também é muito influenciada, lógico, pela nossa cultura, do ponto de vista mais genérico, seja do ponto de vista de escolarização que nós temos, das leituras que nós fazemos, mas dos costumes do ambiente em qual nós vivemos. Mas o que seria a personalidade? De uma forma geral, os teóricos, os estudiosos da personalidade entendem a personalidade como um conjunto de características de pensamento, ou seja, como você pensa em relação a si mesmo e à vida, e o ambiente e as outras pessoas, e sentimentos mais constantes que vocês têm em relação a si mesmo, mas também em relação à vida, em relação ao ambiente que você vive, e comportamentos ou atitudes como você normalmente se comporta, sente ou age, pode ser entendida como uma personalidade. Há também referências de que a personalidade pode ser entendida como esse mesmo conjunto de características de pensamento, sentimento e de atitudes em determinadas situações, mesmo que não seja algo rotineiro em sua vida. Então, todos nós temos nossa personalidade e o que vale destacar é a gente tem pontos fortes e pontos fracos da personalidade, pontos que nós precisamos melhorar.
E hoje, outro grande consenso das teorias é que sim, nós podemos mudar a nossa personalidade, pois a personalidade é uma tendência para você se comportar, pensar, sentir e agir. E reconhecendo qual é essa nossa tendência, a gente pode entender quais são aqueles conjuntos de características que estão sendo mais desfavoráveis, menos assertivos no nosso dia a dia, e aqueles que estão sendo mais assertivos. E assim entender o que você pode e deve mudar no seu dia a dia para você alcançar aí o ideal de pessoa, o ideal de ser humano que você define para você. Outro ponto a se destacar é que os profissionais de psicologia, os estudiosos do comportamento, estão cada vez mais convencidos de que pessoas tendem a ser mais felizes quando elas são mais congruentes em relação às suas características de personalidade, seus valores, suas atitudes, seus limites e as suas habilidades e suas expertises. Isso quer dizer que quanto mais você se conhecer, maior a chance de você ser feliz, de você ser realizado e de você ter condutas, comportamento de uma vida que trará mais satisfação. É por isso que hoje nós já vamos trazer uma dica de uma teoria que é uma das mais referenciadas no mundo todo e com certeza vai te ajudar a se conhecer um pouquinho melhor. Então, vamos conhecer a primeira teoria da personalidade aqui no nosso quadro Personalidade Humana. E a primeira teoria que nós vamos trazer sobre a personalidade é de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, uma das grandes referências da psicologia mundial moderna. A teoria junguiana da personalidade é conhecida como teoria tipológica da personalidade. Vamos conferir o que essa teoria traz de informações aí sobre a nossa forma de se comportar, sentir ou pensar. 1, 2, 3. A teoria de personalidade de Jung, conhecida como tipologia, ela define 3 grandes dimensões da personalidade. Sendo a primeira, temperamento. Temperamento seria para onde a nossa energia está principalmente voltada no dia a dia, nos relacionamentos com o mundo interno e o mundo externo. Se a nossa energia está principalmente voltada para as relações do mundo exterior, as relações com as outras pessoas, o nosso temperamento predominante seria a extroversão. Mas, se nós temos uma tendência a ser mais introspectivo, voltar-se mais para o nosso mundo interior, com menos necessidade de interagir em contato com os outros e com o ambiente, nosso temperamento predominante seria a introversão. Mas como nós percebemos e interagimos com o mundo? Aí vem a segunda dimensão, que seria a dimensão ou o perfil tipológico da percepção. Segundo Jung, existem 2 principais formas de a gente perceber o que acontece no nosso mundo exterior, externo e no nosso mundo interno. Seria a sensação, onde nós utilizamos principalmente os órgãos dos sentidos para perceber o que está acontecendo nesses mundos, ou a intuição, que seria algo além da sensação, buscar significados. E a terceira dimensão da tipologia junguiana é como nós tomamos decisões, como nós tomamos as nossas decisões, os nossos julgamentos. Segundo ele, através de 2 principais tipos de perfis. Pessoas que tomam decisões mais baseadas no que é importante para ela, nos seus sentimentos, seria a pessoa que toma a decisão principalmente pelo sentimento. E a pessoa que toma decisões de julgamento mais baseadas na razão, na lógica, nas causas das coisas, seria a pessoa que toma a decisão pelo pensamento. Cabe destacar que, segundo Jung, todos nós temos todas essas características. A grande diferença, a grande sacada, é entender qual é o que mais predomina no nosso dia a dia e também em determinadas situações. Pois pode ser que no ambiente do trabalho eu tome decisões principalmente pelo pensamento. Mas já meus relacionamentos afetivos, no ambiente familiar, pode predominar a decisão através do sentimento. Nós vamos ver que ambos têm vantagens e desvantagens. Mas vamos falar primeiro do temperamento. Qual será o seu temperamento de personalidade? Será que você está mais voltado para o mundo externo ou está mais voltado para o mundo interno? E vamos ver que vantagens e desvantagens isso pode trazer para você. Temperamento extrovertido ou extroversão. São aquelas pessoas que normalmente têm mais a sua energia voltada para interagir com o ambiente externo e se relacionar com outras pessoas. Algumas características de pessoas que têm um temperamento extroversão predominante.
Essas pessoas estão, como eu já disse, voltadas para o mundo exterior, a sua orientação, a sua energia. Gosta de conversar mais do que ler e escrever. Adora um bom bate-papo. Gosta de o tempo todo estar interagindo com outras pessoas. Prefere trabalhar em grupo, justamente por isso. Gosta de movimento, de mudança. São pessoas que têm dificuldade, inclusive, de lidar com rotinas. Gostam de atividades, de trabalhos, de atividades de lazer, onde estejam em constante aprendizagem, mudança, vendo novidades, aprendendo novas coisas, novas culinárias, novos costumes. Também tem muita facilidade para conversar com desconhecidos. Um bom destaque que eu queria fazer agora é que, segundo a própria teoria tipológica de Jung, existem níveis, né, de extroversão. Tem pessoas que vão ser um nível altíssimo de extroversão e outras com nível intermediário ou médio de introversão. É bom destacar que essas características, mesmo numa pessoa extrovertida, elas podem sofrer variações, pois, segundo a própria teoria, existem níveis de extroversão. Nós vamos encontrar pessoas que têm uma extroversão altíssima e pessoas que têm uma extroversão, por exemplo, intermediária. Mas o principal foco dessas pessoas é interagir com o ambiente. Uma boa dica para saber se você é extrovertido é: você consegue trabalhar horas e horas sem precisar falar com uma pessoa, sem precisar interagir com o ambiente ao qual você está? O extrovertido mais elevado tem muita dificuldade para conseguir isso. Vantagens do perfil extrovertido. Já dá para ver que é excelente para atividades, para interagir com pessoas. Geralmente são muito comunicativos. São pessoas que têm muita facilidade em lidar com grupos e até mesmo em ambientes e situações em que eles desconhecem a grande maioria das pessoas. Então tem facilidade para interagir, se relacionar e sim conseguir ter bons desempenhos aí, seja profissional ou pessoal, em grupos, uma característica muito importante na vida atual. Mas nem tudo são flores, né? Como diz o ditado. Desvantagens do extrovertido. Primeiro ponto: como a sua energia está muito voltada para o mundo exterior, eles acabam não fazendo muita reflexão sobre o que estão pensando, sentindo e fazendo. Isso leva, muitas vezes, o extrovertido a ter condutas, falas que acabam, de um certo modo, trazendo algum desconforto ou sendo inassertivo em relação às pessoas com quais elas estão interagindo. Muitas vezes até falando coisas que podem prejudicá-las. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de desvantagem, de pessoas que têm um alto nível de extroversão em seu temperamento. Podem falar demais, têm dificuldades de escutar as outras pessoas, e isso pode trazer sérias dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Tenho certeza que você deve conhecer alguém que fala muito e que dá pouco espaço para as outras pessoas falarem. Isso, como muitas vezes é chato, né? Elas têm uma necessidade muito grande de falar de si, muitas vezes sem refletir o que está falando e sendo um pouco empáticas em relação às outras pessoas. Não vou nem aqui citar que isso pode trazer problemas na vida pessoal, profissional dela. Muitas vezes o extrovertido age primeiro para depois pensar no que fez, tem uma conduta mais impulsiva, trazendo com certeza sérios problemas aí para suas vidas pessoal e profissional. E eles podem ser por isso impulsivos, às vezes agressivos e constantemente inconvenientes em certas situações. Mas se você se identificou como extrovertido, muito extrovertido, calma, não fique em pânico. Vamos parar um pouquinho para refletir. Dicas para o perfil extrovertido. Como é uma tendência natural de você falar para depois pensar, a primeira dica é: comece a criar uma rotina, um hábito de frear essa sua impulsividade de falar o que vem à sua cabeça. Quando a pessoa estiver conversando com você, você não é obrigado a responder imediatamente. Tire uns 5 a 10 segundos e faça o exercício da reflexão. Esse exercício da reflexão vai te ajudar muito a você entender melhor como se colocar e como se portar numa situação. Outro ponto importante é o feedback. Feedback verdadeiro. Procure pessoas de sua confiança, que você saiba, gosta mesmo de você, que quer o seu bem, e peça alguns feedbacks sobre a sua postura nos relacionamentos, no trabalho, que você poderia melhorar. Mas tome cuidado com as pessoas que você vai escolher para fazer isso. Como eu disse, pessoas que você confia e que saiba que quer o seu bem.
Agora, mais importante que eu pedir feedback, uma dificuldade do extrovertido é escutar o feedback. Sempre já traz logo uma justificativa. Não justifique, anote os feedbacks e tire um momento depois para refletir. Por fim, outra dica importante, crie momentos na sua rotina para você ficar sozinho, para você fazer essa reflexão, que você não tenha contato com os outros. Tente ampliar esse tempo, isso vai ser muito importante para o seu autoconhecimento. E o próximo perfil é o introvertido ou as pessoas que têm um alto nível de introversão. Lembrando que ainda está no grupo da tipologia de Jung, temperamento. O introvertido, ele já tem a sua energia, ele já está orientado para o seu mundo interior, para o seu mundo interno, e não para o mundo externo. Não é que o introvertido não saiba se relacionar com as pessoas, não sabe se relacionar com o mundo. A grande maioria das pessoas introvertidas sabem. Mas a sua necessidade, a sua atividade de lazer, o momento que ela normalmente tira para fazer algo que ela gosta, vai estar muito relacionado a atividades individuais, atividades isoladas, a práticas de fazeres em que ela esteja interagindo consigo mesma, com o seu mundo interno. Por isso que o introvertido ele gosta muito mais de ler e escrever do que conversar. Outro ponto interessante do introvertido é prefere trabalhar sozinho. Ele cria o ritmo dele, ele adota os valores, as regras dele. Ele funciona muito melhor trabalhando sozinho. Sempre isso é verdade. Vou falar já já. Outro ponto interessante para você saber se você é uma pessoa introvertida é: o introvertido pode passar horas e horas trabalhando sozinho na atividade sem interrupção, sem a necessidade de conversar e interagir com outras pessoas. Esse é outro ponto interessante para você identificar se você é um introvertido. E o introvertido, ele pensa antes de tomar decisões. Ele é muito reflexivo. Então, antes dele tomar uma atitude, antes dele fazer uma fala com uma pessoa no trabalho, antes dele conversar, por exemplo, fazer uma DR, né? Ele reflete, ele vai pensar muito, ele vai tirar horas, às vezes dias para pensar no que ele vai falar. Normalmente podemos ser mais assertivos por isso. Assim como a extroversão, um ponto interessante é que existem níveis de introversão. Quanto maior a pontuação desse item, quanto mais você se identifica e acha que isso é mais forte no seu dia a dia, mais essas características se reforçam em você. Com a extroversão, o perfil introvertido também tem algumas desvantagens ou algumas dificuldades que pode trazer para o seu dia a dia. Primeiro ponto, como ele pensa muito, ele reflete muito antes de tomar uma atitude, o que é que pode acontecer com o introvertido? Hesitar demais antes de tomar atitude e perder o momento da tomada da atitude mais assertiva, ou até mesmo não fazer nada, deixar o tempo se encarregar de resolver aquela situação. Acredito que se você é um introvertido, você já entrou em situações bem desfavoráveis por causa disso. Outro ponto, o introvertido ele tem maior dificuldade de se relacionar com pessoas desconhecidas. Inclusive, muitas vezes evita situações em grupo, evita situações novas com pessoas desconhecidas por não se sentir confortável, não se sentir bem. Às vezes, o próprio introvertido ele tem um grupo de amizade bem restrita se comparados com as pessoas extrovertidas. Outro ponto que nós podemos destacar, em algum momento pode trazer uma certa dificuldade para o introvertido, é que ele acaba deixando de expor suas ideias. Pois, primeiro, reflete muito para expor suas ideias, e essa reflexão, essa conversa, esse diálogo no seu mundo interno, pode fazer com que o momento da fala já se perca. Outro ponto, ele acaba muito no e se? E se as pessoas não gostarem do que eu vou falar? Muito preocupado com o que os outros vão pensar do que ele vai falar. Isso faz com que muitas vezes ele negue a sua fala, que ele não traga para o grupo as suas opiniões. Prefira ficar calado e guardar suas opiniões só para si. Com certeza, você que é introvertido sabe que isso já te trouxe prejuízos no trabalho, porque você tinha uma excelente ideia numa reunião para passar e não passou, seus relacionamentos pessoais, afetivos, porque você tinha opiniões, posições para falar, não falou, não fez, e as pessoas continuaram fazendo algumas condutas, algumas falas, e te traziam de um certo modo algum desconforto, alguma insatisfação. E como o introvertido acaba evitando de se expor a grupos, ele acaba perdendo muitas oportunidades e promoções no ambiente do trabalho. Pois, às vezes ele é muito bom naquilo que ele faz, surge uma oportunidade de, por exemplo, ele ser um líder de uma equipe, um chefe de equipe,
fazer uma palestra, um treinamento para um grupo, ele acaba evitando não por falta de capacidade, mas por insegurança e dificuldade e medo de interagir com o grupo. Então já deu para ver que se você é muito introvertido, você precisa começar a trabalhar seu medo de se expor a grupos. Você precisa começar a trabalhar sua confiança, sua autoconfiança para expor as suas ideias e fazer essa prática mais rotineiramente. Mesmo que esteja aquele turbilhão de emoções, né, na hora de se expor. Mas isso vai ser muito importante e assertivo para você. Por fim, um destaque interessante é que o introvertido, se ele souber utilizar a introversão para fazer uma reflexão que acontece não só no seu mundo, mas do que pode estar acontecendo com as outras pessoas, com o mundo das outras pessoas, isso pode te ajudar a ser muito empático, uma característica fundamental para os bons relacionamentos. Estamos chegando ao fim desse primeiro episódio sobre a personalidade humana. Hoje nós iniciamos a tipologia junguiana, falando do perfil de temperamento, da extroversão e da introversão. E eu pergunto, qual é o seu temperamento predominante? Será que você é mais extrovertido, que adora trabalhar em grupos, conviver com as outras pessoas, conversar, mas que muitas vezes fala sem pensar? Ou você é mais introvertido, que prefere trabalhar sozinho, prefere um ambiente com menos movimento, um ambiente inclusive mais rotineiro e que faz muita reflexão do que acontece na tua vida, mas que muitas vezes perde oportunidades de falar o que deveria falar, de tomar atitude, de expor suas ideias? Vejam que não há perfil certo ou errado. Dependendo, inclusive, da sua atividade profissional, às vezes será mais exigido um perfil introvertido e às vezes um perfil mais extrovertido. Porém, uma certeza, você que é introvertido precisa utilizar mais características da extroversão no seu dia a dia, porque isso vai potencializar em muito seus relacionamentos e também sua vida profissional. Mas se você é muito extrovertido, está na hora de começar a fazer mais uma reflexão, fazer pausas, começar a falar menos de você e tentar entender o que acontece mais na vida das outras pessoas e fazer sempre essa reflexão e autorreflexão pessoal. Isso com certeza vai te ajudar demais a ser mais empático com as outras pessoas, a ter uns relacionamentos mais saudáveis, mais gostosos e, para a vida profissional, entender mais também o que as outras pessoas pensam sempre e como elas se comportam. No próximo programa, nós vamos dar continuidade ao segundo episódio de Personalidade Humana, falando agora de percepção segundo a tipologia junguiana. Como nós percebemos o mundo? Será que você percebe o mundo mais pela intuição ou pela sensação? E quais são as vantagens e desvantagens desses tipos de percepção? Então, até o próximo programa sobre personalidade humana. Tchau, tchau.